Iniciando a gravação. Pronto. Vou abaixar sua mãozinha, Maureen. É com vocês, meninos. Muito bom. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. É uma honra estar encerrando essa semana acadêmica, que foi muito, muito maravilhosa. É uma honra poder falar para o pessoal aí do Sul também. São poucas as oportunidades que eu tenho disso. É uma honra falar ao lado do meu sócio querido, ilustríssimo, um cara gigantesco na profissão. E eu espero que vocês aproveitem bastante, não só os quiropraxistas, mas quem está nos acompanhando também. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que, apesar de trazer muita curiosidade, tem um pouco de tabu dentro da nossa profissão, né? Então, eu espero que, de verdade, de coração, vocês gostem bastante. Rael, tu quer apresentar alguma coisa, comentar alguma coisa, ou a gente já pode tocar o barco, meu caro? Também estou agradecendo o convite já, e é bom, como mais ou menos me sentir de volta à Fevale, infelizmente não presencial, mas fica para uma próxima, né? Vai lá, Gabriel. Sim, senhor capitão. Então, meus caros, esse é um tema que traz muita paixão para mim, pessoalmente, e para o né? E ele é mais próximo da nossa profissão do que a gente imagina. A gente coloca sempre essa questão de, uau, neuro é muito legal, mas é muito difícil, né? Existe parece que essa barreira de que estudar neuro é uma coisa extremamente complexa, né? E uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que nem eu, nem o Rael, a gente acordou e que a gente ia estudar neuro, né? Foi uma coisa que, na verdade, nenhum de nós, na verdade, pensava em ser quiropraxista, né? Imagina, com todo respeito à arquitetura, mas imagina se a gente não tivesse Rael na quiropraxia, a gente tivesse Rael na arquitetura, que desperdício, né? Então, não também acordamos decidindo ser estudiosos dentro dessa área de neurociência. Mas o convite que eu faço a vocês é que olhem com carinho para essa área, olhem com carinho para esse conhecimento, esse saber, porque vocês estaram sabendo o que é uma disfunção, por exemplo, uma rotação de segmento C2, C3, né? Vocês aprenderam isso na faculdade. Então, esse conhecimento de neuro, ele também é adquirido, né? Então, como qualquer coisa para aprender, a gente precisa sentar e dedicar ali, repetição e treino. Com a neuro é a mesma coisa. Então, tentem não colocar esse tabu em cima de que, isso é muito legal, eu acho muito fantástico, mas não é para mim porque é muito difícil. É só a gente sentar e estudar que a coisa anda. E na verdade, eu entrei dentro desse mundo por conta justamente do Rael. Foi assistindo uma palestra dele. Eu tenho a honra de dizer que eu fiz uma pergunta para o Rael que ele não sabia responder. Então, isso me puxou para dentro da neuro. Ele falou, menino, vem cá, senta aqui, vou te mostrar umas coisas. E aí a gente começou o programa do Carrick junto. E isso fez com que a minha prática clínica, e eu tenho certeza que a prática clínica do Rael também, ela mudou literalmente da água para o vinho, né? E ela está muito mais próxima da quiropraxia, como eu comentei, do que a gente imagina. Assim como na quiropraxia a gente pensa nessa questão de função, né? A gente pensa nessa questão de investigar não só questões estruturais, mas a gente pensar nessa questão de funcionamento. A neurociência clínica ela se baseia muito dentro disso também. A gente não quer só dar nome aos bois, mas a gente quer uma melhor integridade, um melhor funcionamento desse sistema nervoso, né? E independente do paradigma que tu escolhe trabalhar, independente do que tu acredita, isso na verdade ajuda a gente a ter um pouco de embasamento quando tu quer medir teus erros e teus acertos. Quando isso era uma coisa que me incomodava assim no fundo, quando eu via alguns resultados e eu não sabia o porquê daquilo, sejam eles acertos ou às vezes erros, e eu não entendia o porquê que aquilo tinha acontecido.
Eu não entendia o porquê eu havia ajustado alguém e aquela pessoa havia sentido uma melhora de uma dor de cabeça, por exemplo, que não era tensional cervicogênica, era uma dor de cabeça, uma enxaqueca primária, né? Eu não entendia o porquê que a pessoa tinha ficado com uma tontura, por exemplo, depois de um procedimento. E eu não conseguia entender, por mais maravilhoso que seja, a ideia de que a gente vai ajustar aquela pessoa, removendo esses complexos de subluxação vertebral, e o sistema autônomo dela, o sistema inato dela, né, toda essa nossa homeostasia, ela vai começar a rodar, e a mágica vai acontecer. Isso não fazia sentido para mim, porque eu falava, tá, tudo bem, eu entendi que eu acabei de fazer um teste biomecânico, eu identifiquei esse padrão de restrição aqui, eu fiz uma correção, e eu tenho um mensurador de que eu melhorei esse marcador, eu tive uma evolução. E aí, como eu posso dizer que eu melhorei um inato? Né? Com que provas? Baseado em que eu tive uma melhora? E se eu tive uma piora? Como é que eu também não sei ou não sei que eu tive uma piora? Né? Eu ficava muito... Eu me sentia raso com essa carência de informação. Eu falava, poxa, como eu posso dizer que eu faço bem? E eu não tinha respostas. E eu buscava isso dentro da faculdade e eu não tinha respostas. E aí o Rael me catou pelo braço e ele falou, vamos lá, vamos buscar essas respostas e o caminho é por aqui. Então, foi dentro de neurociência clínica que a gente começou a ter o conhecimento e as ferramentas para a gente conseguir entender que, de fato, a gente fez bem para aquele sistema nervoso, que é o objetivo do que a gente quer como quiropraxista. A gente quer aquela coluna com uma saúde fantástica, a gente quer aquela pessoa com um sistema nervoso funcionando muito bem e que ela tenha uma qualidade de vida ótima, né? Acho que essa é a nossa premissa maior, né? Acho que a frase que eu mais ouvi do Rael e de todas as imensas palestras que eu assisti dele e que eu tive a oportunidade de palestrar ao lado dele é por que a gente ajusta? Qual o objetivo final, né? Remover a subluxação, mas e depois disso, né? É para fazer bem para o sistema nervoso. Então, como é que tu me prova por A mais B que tu fez exatamente bem para aquele sistema nervoso? Então, eu convido muito a vocês que vocês comecem a olhar para isso. Foi o que eu brinquei no começo. Eu não acordei e falei assim, uau, eu quero ser neurocientista desde criancinha. Isso veio a partir de uma necessidade. Isso foi a forma que eu encontrei de esclarecer minhas dúvidas, de me mostrar um caminho. E eu acho que eu não seria metade do profissional que eu sou hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, se eu não tivesse decidido olhar para isso. Porque eu garanto a vocês que a partir do momento que a gente decide olhar para isso, tu não consegue mais olhar para aquele paciente que fala que ele tem uma lombalgia e tu vê alguns outros sinais, o cara também tem uma dor de cabeça, uma tontura, você vai não dá para tu ignorar algumas coisinhas. Tu acaba entrando de corpo e alma dentro disso e vira a tua conduta. Então, a partir do momento que vocês olham para isso, não dá para desolhar. E casa muito com o que a gente faz, explica o que a gente faz, e eu acho que não só quebra a premissa sem uma informação concreta, quebra um pouco o romantismo, mas na verdade traz um romantismo dentro de um outro segmento que a gente consegue realmente comprovar esses feitos. Então, isso me dá um tesão desgraçado de acordar de manhã e ver esses pacientes e trabalhar da forma que eu trabalho hoje, ao lado desse cara gigantesco toda semana. É isso aí. Manda bala, Rael. Teu micro tá desligado, Rael. Aí, agora tá ligado. Beleza. Então, bom, começando lá do início, então, né, por que eu comecei a estudar isso? Quando eu saí da faculdade, em 2000, me formei em 2007, né, na Fevale. Eu estava estudando, na época, uma técnica chamada técnica sacro-occipital, foi uma das primeiras técnicas de quiropraxia a qual eu tive contato, fora da faculdade. E um professor que me influenciou muito
na época, que eu gostava muito, eu perguntei para ele, o que mais eu devo estudar? E ele comentou, olha, na fase que tu tá, uma coisa que é interessante tu buscar é neurologia funcional com o Carrick. E minhas primeiras aulas foram naquela época. Depois eu passei um bom período, eu voltei ao Brasil, fiquei um bom período sem ter a chance de estudar com esses caras. Depois eu voltei a fazer alguns módulos e ainda a gente teve a chance de trazer o programa para o Brasil, como o Gabriel comentou, uns anos atrás. E, de fato, da mesma forma como mudou a prática do Gabriel e como ele relatou isso, a mesma coisa para mim também. Eu com certeza eu vejo esse conhecimento sendo aplicado diariamente com todo paciente. A pergunta que a gente faz é por que ajustar, né? É muito importante, é um propósito, a gente deve carregar esse questionamento constantemente com a gente, e de fato, se todo mundo parar para fazer essa reflexão nesse momento, por que a gente ajusta, né? Então, todo mundo pode ter uma resposta e não existe, acho, uma resposta que está errada, mas de fato, para qualquer efeito que a gente queira criar no corpo, a gente tem que passar pelo sistema nervoso, né? Seja para dor, seja para criar plasticidade, seja para, se alguém quiser falar em expressão da inteligência inata, ou entrar nesse assunto, sem problema nenhum, mas de fato, para que isso aconteça, tu tem que ter antes um efeito positivo no sistema nervoso. E o efeito positivo no sistema nervoso pode e deve ser mensurado, né? E aí é onde esse conhecimento começou a me levar. Tem uma parte da neurologia funcional que é basicamente quiroprática, né? Nasceu dentro da quiropraxia, e então lá atrás, nos anos 90, no início dos anos 2000, basicamente era o que se utilizava ajustes, né? A coisa nasceu por aí. Hoje a neurologia funcional expandiu, né? Então eu diria que é praticamente uma outra ciência, né? Na qual está muito paralela à quiropraxia, e que pode nos ajudar muito, e da mesma forma, assim como o Gabriel falou, que a gente tem essa chance de trabalhar juntos, e eu também acho que ao longo desses anos tive a chance eu fico muito honrado, né, de ter tido a chance de levar um pouco dessa influência para outras pessoas, como até foi o caso do Gabriel, que lá atrás ele acabou me procurando, me pedindo opinião sobre o que estudar, e eu não tive dúvida, né, da mesma forma como alguém fez isso por mim e me deu essa ideia e fez diferença na minha vida, eu sabia que isso com certeza ia fazer diferença também na carreira dele, né? Então, eu falei, vamos estudar isso aí, que eu sei que vai te ajudar. E assim como a gente conseguiu juntar um grupo no Brasil, na verdade, né? De 30 pessoas que se comprometeram a encerrar esse processo. Hoje, a gente tem a chance aí de fazer algumas palestras de vez em quando, mas de fato é um conhecimento muito extenso, gente. Então aqui a gente está estudando, hoje aqui, né, a gente tem provavelmente uma hora de conversa aí, que é para tentar realmente trazer outras pessoas para esse mesmo caminho. A gente tem hoje, com outros 2 colegas também, um curso desse assunto, e é sempre importante para que todo mundo entenda que tem que construir o conhecimento, assim como qualquer outro conhecimento, né? Então, para quem tem interesse nesse assunto, não é um tipo de assunto que se aprende em uma hora ou que se aprende mesmo em um final de semana, né? Mas é uma soma de tempo e de conhecimento que vai sendo agregado para conseguir ser construído e a gente conseguir levar isso à prática clínica, né? Então, a grande diferença desse assunto aqui é que ele não fica num campo de neurociência teórica, né, conceitual, mas é como eu uso esse conhecimento na prática clínica do quiropraxista, ou mesmo até de outros profissionais de saúde, né? Então, se a gente faz a afirmação, que é o que a gente faz, o nosso ajuste cria um efeito no sistema nervoso, então, como eu mensuro? Como eu sei que de fato isso aconteceu? Como eu sei que quando eu
quando eu não fiz bem para o paciente, né? A gente tem isso em quiropraxia, às vezes, que é a gente fazer, muitas vezes, a gente vê por aí o tipo de afirmação onde a gente acha que sempre vai fazer bem. E isso depende de paciente para paciente, né? Se não tem como mensurar, é muito difícil afirmar. Ou se a afirmação é feita com base numa perna curta, essa é uma afirmação que não ter uma correlação muito grande com, de fato, algo no longo prazo em relação à mudança no sistema nervoso. Então, para as pessoas realmente fazerem esse tipo de afirmação, a gente tem que ir além do tipo de análise. É isso aí, é isso aí. E complementando um pouco o que o Rael falou, é isso que é muito interessante. Quando a gente olha para esses conhecimentos de neuro, é um conteúdo realmente extenso, não é algo que se aprende em uma hora, em um final de semana. Só que o grande ponto é que de nada adianta eu como quiropraxista, eu como um clínico especialista em coluna, eu saber decorado todos os tratos anatômicos, né? Todas as minhas vias aferentes e eferentes, e aí? Então, como é que, na verdade, a gente, como o Rael falou, a gente pega esse nível de conhecimento e aplica dentro do nosso dia a dia, né? O que a gente pode mensurar, o que a gente pode ter de justamente comparativo de melhor e pior. Eu acho que esse é o grande ponto. Assim como dentro do nosso conhecimento bioprático, a gente tem os nossos níveis de não só contraindicações, como a gente sabe dentro de que patologias a gente tem uma eficácia grande dentro do nosso tratamento, né? A gente consegue olhar um pouco disso também para o cenário de desordens do sistema nervoso, né? A gente pode olhar não só para uma dor crônica, né, que o quiropraxista ele olha muito para isso, mas a gente pode olhar para outras condições, a gente pode olhar para dores de cabeça, a gente pode olhar para tonturas, a gente pode olhar para desordens do movimento, né? Então, uma coisa que sempre me deixava no escuro era justamente a conversa dor de cabeça, porque para mim era um tiro no escuro, o quiropraxista iria ajustar e né, fazer figuinhas ali com os dedos e torcer para ver o que rola, né? Como eu comentei antes, se fosse, obviamente, um quadro de uma cefaleia cervicogênica, a gente, com certeza, ia ter uma evolução considerável, né? Dentro de outros tipos de cefaleias também, mas é jogar a moeda para cima e ver se cai cara ou coroa, porque pode ser que mudava algo, pode ser que não mudava nada, pode ser que eu intensificava alguma coisa e a desculpa não, teu inato tá processando ali, deixa esse cara trabalhar, né? Então, hoje é um tipo de condição que eu amo trabalhar, porque eu tenho ferramentas para medir, o que está acontecendo aqui, como é que eu consigo mudar alguns padrões, né? Então, eu comento sempre que está muito próximo do dia a dia de um quiropraxista, esse saber, que não é uma coisa de sete cabeças, porque as ferramentas que a gente utiliza não é nenhuma coisa da NASA também, né? Para vocês terem uma ideia, no nosso consultório, as ferramentas acho, mais utilizadas assim, 24 horas por dia é um martelo reflexo, é um diapasão, né? Discutimos hoje um catavento de Wattenberg, né? O famoso Pinwheel. Oftalmoscópio também, isso é uma coisa que foge um pouquinho para o quiropraxista, né? Que é um instrumento para a gente jogar um pouco de luz no olho do paciente. Mas entendem como são coisas que a gente usa, né, dentro da faculdade, né, em cadeiras, dentro da residência clínica e depois da nossa prática clínica. Só a diferença é que eu posso utilizar um martelo reflexo para entender uma lombociatalgia, ou eu posso utilizar um martelo reflexo para entender alguns padrões de funcionamento desse sistema nervoso central, né? Eu entender o que está acontecendo dentro desse universo tão grande ali, e aí eu posso usar isso como uma ferramenta de comparativo. Eu vi uma alteração, comparando um lado para o outro, e aí eu tive uma conduta. Aqui eu escolhi mais adequada, tá? Eu fiz os ajustes que eu achei mais interessantes. Eu remensurei esse martelo reflexo, esse teste patelar, por exemplo. O que eu tive de resultado? Então, eu tinha uma diminuição de um lado e um outro lado normal. E aí eu vi que a coisa ficou em equidade. Opa, aqui eu tive uma mudança interessante, aqui eu fiz bem para esse paciente. Agora, vamos supor que eu tivesse tido a minha conduta clínica e a partir do momento que eu
retestasse, eu remensurasse isso, eu visse uma discrepância maior ainda dentro desses achados motores, provavelmente eu não fiz uma coisa muito boa, né? E o paciente pode estar se sentindo ótimo, né? Mas provavelmente eu não fiz uma coisa muito boa. Então, através dessa forma, acho que eu e o Rael, a gente utiliza dessas informações, desse universo tão grande, para a nossa prática clínica. A gente olha para achados que a gente consiga mensurar, traduzir e escolher a melhor conduta. Porque é muito legal, porque o céu é o limite. A gente trabalha muito com um leque de possibilidades, né? A gente, com certeza, igual na quiropraxia, a gente sabe que determinadas técnicas elas vão ser mais eficientes para determinadas condições, e a gente associa isso também dentro do universo da neurociência, mas você tem um leque de opções, porque cada corpo ele é único. Então, você fica ali numa brincadeira de erro e acerto e vamos lá, vamos ver o que evolui melhor dentro desse paciente. E, Rael, o que normalmente tu mais curte olhar, cara, quando tu vê o paciente pela primeira vez? O que para você é uma medição importante? Vamos começar a aprofundar um pouco. Tu normalmente sempre baseia teus testes de acordo com o que o paciente relata de sintoma para você? Tem coisas-chave que você considera cruciais olhar em todas as tuas primeiras consultas? Conte-me. Rael, seu micro está desativado de novo. Foi. Agora já Então, é importante a gente entender algumas coisas que tem que ser parte do nosso exame básico, né, que servem para a segurança de qualquer paciente. E tem, obviamente, talvez a grande parte da testagem, ela está associada ao histórico, né, obviamente, mas se alguém está começando a aprender isso, assim como qualquer outra coisa que a gente começa a aprender, precisa pegar a prática, né? Então, tem que ter é bom que tenha um screening de teste básico para que a gente possa acessar o sistema nervoso de forma geral, né? E quando a gente olha para o sistema nervoso, a gente tem que olhar para o que a gente chama de níveis da lesão, né? Níveis longitudinais da lesão. Então, a pergunta é sempre, independente de onde a gente tem a queixa, a gente pensar nessa sequência de como o sistema nervoso se conecta, né? Então, desde o órgão efetor, o nervo periférico, do espinhal, tronco encefálico, cerebelo, tálamo, córtex, e pensar nessas vias que conectam uma região à outra. E aí, obviamente, com base no histórico, a gente vai ter uma ideia de onde está essa topografia, onde eu preciso buscar quais são os diagnósticos diferenciais possíveis, né? E aí, com base nisso, onde eu tenho que buscar no meu exame de forma mais lógica. Então, dependendo da queixa, tu vai precisar fazer exames que envolvem um determinado, vamos dizer, cerebelo, por exemplo. Mas quando eu vou examinar o cerebelo, eu tenho que lembrar o que é pré-sináptico e o que é pós-sináptico ao cerebelo. Então, isso envolve outras áreas. Então, na verdade, quando a gente olha funcionalmente para uma lesão, pensar nessa integração pré- e pós-sináptica é muito importante, porque isso também já me dá uma noção daquilo de quais sistemas eu posso utilizar terapeuticamente, tá? Obviamente, quando a gente está no mundo de quiropraxia, a gente está pensando em ajustes, mas lembra que dentro do mundo de ajustes, né, às vezes muitas pessoas têm a noção de que um ajuste é uma terapia manipulativa espinhal, e isso é uma bobagem. Isso a terapia manipulativa espinhal é uma ferramenta, né, e tem técnicas que utilizam essa ferramenta, é uma ferramenta muito poderosa, assim como tem técnicas que utilizam instrumento, tem técnicas que utilizam mobilizações articulares, que utilizam tecido mole. Então, tem uma série de técnicas diferentes em quiropraxia, e tudo aquilo que é diferente tem um efeito diferente no sistema nervoso, por essa simples afirmação. Tudo aquilo que é sentido diferente tem um efeito nos receptores de forma diferente. A única questão sempre lembrar é que quando a gente trabalha independente da técnica quiroprática, a gente está trabalhando no mesmo sistema, né, um sistema somatosensorial. E a questão é que muitas vezes, dependendo do tipo de
de lesão, ou do tipo de nível de lesão funcional que a gente identifica, é importante, quando a gente pensa nessa integração funcional entre os sistemas, lembrar daquilo que é mais básico para a gente se manter como seres humanos, a gente manter nossa postura, que a gente tem 3 sistemas muito importantes, né? O sistema visual, o sistema vestibular e justamente o sistema somatosensorial, né? Então, se a gente pensar como é que o cérebro se mantém, né? Essa é uma coisa muito importante para lembrar. A principal coisa para que ele se mantenha é o estímulo que a gente tem constante gravitacional, que gera deformação dos nossos fusos musculares e mecanorreceptores, e isso gera uma atividade de base do nosso cérebro. Então, isso é uma variável constante do sistema nervoso, correto? Quer dizer, eu não tenho como tirar a gravidade, eu não tenho como reduzir a atividade que eu recebo nos meus fusos musculares, que é 24 horas por dia. E essa atividade constante é o que leva a gente conseguir modular os outros estímulos sensoriais que a gente recebe. Então, ou seja, todas as variáveis inconstantes são dependentes das variáveis constantes. A forma como eu vejo, a forma como eu escuto, a forma como o meu sistema nervoso autônomo funciona e etc. Tudo mais o que vocês podem pensar é dependente dessa atividade basal do meu sistema nervoso, que é recebida pelo meu sistema somatosensorial, tá? Então, isso é muito interessante do ponto de vista da quiropraxia, porque justamente aquilo que a gente faz cria a mudança justamente onde? Na atividade receptora desse sistema somatosensorial, certo? Então, eu consigo ter um grande impacto no sistema nervoso através disso, e a gente vê isso já tem uma série de pesquisas mostrando esse impacto, que na realidade não precisa nem ser nenhum gênio para a gente ter a noção que qualquer atividade somatosensorial chega no sistema nervoso e sendo que quer dizer, se alguém é ajustado, essa pessoa sente que está sendo ajustado, né? Ou seja, para isso acontecer, isso passou do tálamo, né? Chegou no lobo frontal, certo? Do lobo frontal, a gente tem um loop de atividades neuronais, né, para que a gente consiga manter a atividade do cérebro de forma geral, de todas essas outras áreas, inclusive áreas subcorticais, sobrevivência, para que a gente funcione como seres humanos. Então, eu acho que, assim, eu fui bem além da pergunta, sem querer, mas, em resumo, sim, a gente, pensando nisso, a gente tem que, então, examinar algumas áreas-chave em todo o paciente e olhar para essas áreas que estão relacionadas à história do paciente de uma forma mais especial, né, sempre lembrando sobre essas conexões. Gabriel, quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que foi muito bem direcionado, meu caro. Complementando o que tu falou, né, é uma brincadeira que eu sempre faço aqui em São Paulo, que é da mídia deve estar até careca de ouvir falar sobre isso. Eu brinco que o quiropraxista ele tem uma Ferrari, mas ele gosta de andar de Fusca, porque, como o Rael estava falando, a gente tem uma ferramenta nas nossas mãos que é criar uma mudança muito forte dentro desse sistema nervoso através do ajuste. E como o Rael bem pontuou, não existe melhor técnica, tá? Isso é uma coisa muito importante, que acaba sendo trazido para nós por conta de cada um gostar de trabalhar como quer, e tá tudo bem, né? Cada um quer trabalhar com um ativador, outro com um Gonstead, e tá tudo bem, mas não existe melhor técnica, porque como o Rael falou, tu vai receber uma sensação, e isso vai ser interpretado. Então, se tu sente diferente um peteleco de um tapa na orelha, aquilo vai ser lido diferente, né? Então, tu vai ter efeitos diferentes, e com certeza uma cascata de resultados mediante esse efeito. Então, quando a gente olha para a quiropraxia, tu pode, de acordo com o que tu está lendo na tua examinação, escolher a melhor técnica para aquela necessidade. Se tu vai fazer um ajuste em diversificada, com um MRB, ou se tu vai, por exemplo, fazer um estímulo mais leve, como um ativador, né? E eu fiquei cada vez mais encantado com essa questão da relação de quiropraxia com essa parte de neurociência clínica, primeiro por 2 motivos, né? A gente conseguiu realmente ver o quanto o quiropraxista ele muda dentro dessa plasticidade, e a gente já vê essas mudanças absurdas acontecendo, é por isso que a gente vê não só melhoras de dores crônicas, como melhoras de quadros mais sérios, de tremores, a pessoa teve uma mudança de uma dor de cabeça absurda.
né? Então, a gente vê umas coisas malucas acontecendo, né? Pô, que é mais que o primeiro caso de quiropraxia, né? Faltou ouvir. Então, a gente já vê umas coisas muito, muito fora da casinha rolando, e é muito por conta de como esse efeito no sistema nervoso ele vai ser processado, né? Agora, uma coisa que... A segunda coisa que me chamou muita atenção dentro disso é que dentro da minha formação, eu aprendi que para tu ter disfunções numa coluna vertebral, tu sempre pensa normalmente em 3 pilares. Tu tem um pilar físico, tu tem um pilar emocional e tu tem um pilar químico, né? E a partir daí, a coluna ela vai começar a apresentar algumas desordens, ela vai começar a ser minada, né? E aí, quando tu ajusta para melhorar essas disfunções, tu vai ter um efeito no sistema nervoso central. E eu acho que o primeiro tapa na cara que eu tomei estudando neuro junto com o Rael e junto com o Adam, o nosso professor do Instituto Garrick, que ministrava a neurociência clínica, como é que tu contrai um multífido de T1, por exemplo, né? Tu consegue mexer o teu braço e contrair teu bíceps, mas o simples fato de tu estar em pé, né? Sim, tu vai fazer força para se erguer, mas o simples fato de você se manter em pé, na verdade, todos esses teus músculos tônicos posturais, eles são reflexogênicos. Tu não tá mandando esse cara ativar, tu não fica pensando, igual a tua respiração compensa, né? Ela tá existindo, teu batimento cardíaco tá existindo, teu multífido tá contraído, teu paravertebral ele tá contraído para tu ficar em pé. Então, esse foi o primeiro tapa na cara, porque será que tu só tem esses 3 pilares, né? Só uma queda pode criar uma disfunção articular numa coluna vertebral? Só um estresse no trabalho pode me trazer algum nível de disfunção? Será que se a pessoa ela tem alguma condição de sistema nervoso autônomo, ou se eu tenho alguma disfunção dos meus núcleos eferentes do meu cerebelo, será que eu não vou ter uma mudança nesse padrão muscular e isso vai trazer uma compensação dentro da minha coluna vertebral, né? E aí eu vou ter, na verdade, alguns padrões biomecânicos e eu estou ajustando esse cara, eu estou escolhendo bons ajustes, minha prática é ótima, minha mão é ótima, mas eu vejo sempre esses padrões retornando, tá? Aquelas mesma listagem toda vez. Então, até que ponto de fato a gente está fazendo uma mudança por esse paciente, né? Será que é questão, não, é tempo, né? Tu tá há 30 anos assim, a gente precisa de tempo para mudar isso. Sim, a gente precisa de tempo para mudar isso, com certeza. Mas, além da tua leitura biomecânica, tu tem mais algum achado que te mostre que tu tá indo no caminho certo? Porque o outro tapa na cara que o nosso professor me deu foi tem muita gente com dor, né? Então, na boa, hoje a gente é muito ruim para tratar dor, tá? Esse é o ponto número 1. E se tem tanta gente retornando com esses padrões de subluxação, das duas, uma. Ou a gente é péssimo para isso aí, né? Ou a gente não está escolhendo a conduta adequada, a gente não está conseguindo criar padrões dentro dessa coluna e dentro desse sistema nervoso que mantém a casa em ordem. A gente não está conseguindo criar raiz, a gente não está conseguindo criar uma plasticidade que mantém esse ambiente harmônico. E aí a pessoa está sempre em nível de disfunção. Então, quando tu começa a olhar para essas leituras de alterações de sistema nervoso, tu começa, na verdade, até a entender alguns padrões biomecânicos de coluna vertebral. E aí tu até muda a conduta em relação a isso, porque tu sabe que tu pode martelar quantas vezes for ali, aquilo não vai mudar do jeito que tu acha que tu vai mudar, porque ela não é uma simples disfunção mecânica porque a pessoa caiu sentada, né? Aquilo está sendo uma consequência de, na verdade, uma origem central, né? É o que eu recomendo dos níveis longitudinais da lesão. Eu tenho uma dor no meu braço direito, então, primeira coisa, isso é periférico, né? Isso é da onde? É um problema no meu punho, que está me dando essa dor irradiada, é um problema no meu cotovelo, é um problema no meu ombro, é um problema no meu nervo axilar, é um problema no meu plexo, é um problema central, cortical do outro lado. Da onde está vindo isso, né? Da onde está vindo realmente a origem da lesão, né? Porque fica muito fácil a gente olhar e falar assim, não, é irradiado, é uma irradiação aqui, é uma cervicobraquialgia, e é isso. E aí tu tá
mexendo no cara e... não, mas é porque a gente está tratando as subluxações aqui. Sim, mas será que de fato tu está com mudança dentro desse sistema nervoso? Né? Será que de fato é uma questão periférica? Será que tem algum componente central dentro desse achado? Se tu talvez mudar a tua conduta e acrescentar alguma outra coisa, né? Tirar algo, colocar algo, será que a coisa não evolui bem? Né? Dentro, eu acredito que com certeza na Fevale vocês devam olhar para isso também, mas a gente na verdade já tem, além dessas mensurações simples, assim, elas são extremamente eficazes se a gente souber o que a gente está olhando, né, e bem executadas, que são esses testes motores de reflexos. A gente pode olhar um pouco para miótomos, a gente usar um pouco essa informação sensorial com diapasão, com contínuo, para entender um pouquinho algumas coisas. Uma outra coisa que a gente olha bastante são pares cranianos, né? Então, é muito comum a gente esperar um paciente estar com uma lesão para olhar e falar assim, opa, esse cara aqui ele tem realmente uma disfunção de nervo trigêmeo, né? E uma coisa que é muito legal vocês se perguntarem é de onde saem esses nervos, né? Porque diferente de nervos periféricos que saem do nosso canal medular, né? Que vão passar por uma série de trajetos, os pares cranianos sim também são nervos periféricos, mas eles já saem direto do tronco encefálico, né? Então, se tu tem uma alteração dentro desses caras, das duas uma, ou tu tá com uma disfunção no teu nervo especificamente, ou é algum problema de onde sai isso aí, né? O nosso tronco encefálico, ele é uma estrutura extremamente importante, não só para a saúde do paciente, porque na minha visão é por onde passa a vida, o cérebro não funciona sem um tronco encefálico ali, mas é onde toda a nossa informação ela é processada, né? Tanto a nossa informação periférica vinda da coluna, vindo das extremidades, vindo da nossa coluna, como também onde a gente vai ter toda essa modulação dessa nossa informação visual, dessa nossa informação auditiva, dessa nossa informação proprioceptiva. Então, quando a gente olha para essa estrutura, ela dá muito norte para a gente dentro de uma conduta até quiroprática. Então, é uma coisa que vocês já olham, vocês só provavelmente não sabiam o quão ela pode ser importante dentro da conduta clínica de vocês, que é olhar para pares cranianos, que é o que eu falei, se vocês não tiverem uma lesão do nervo trigêmeo, vocês têm de onde ele sai. Então, assim, eu posso fazer uma afirmação, eu tenho uma que está em disfunção, eu tenho um mesencéfalo que está em disfunção, né? Então, é uma coisa muito comum que a gente faz dentro de nossa análise, é olhar para esses testes que são os testes de pares cranianos, assim, para a gente identificar algumas coisas. A gente faz muitos testes oculares para entender como está esse funcionamento ocular. A gente olha para essa parte sensorial de face, né, para a gente ter muitas leituras, que é basicamente por onde a informação corre de nervo oculomotor, de nervo facial, de trigêmeo, né. Então, isso tudo ajuda muito a gente em determinar aonde está o problema. Então, se não é mais periférico, é central onde, né? Então, se a minha ressonância magnética não me apitou nada naquele córtex somatosensorial, se não me apitou nada naquele lobo occipital, aonde está o problema, né? Será que eu não consigo identificar nada com uma análise clínica, né? É igual tu achar um paciente com uma dor lombar, que o cara faz uma ressonância e ele não tem nenhuma lesão discal, né? E tu pode falar, então ele está subluxado, né? Ele tem uma disfunção mecânica aqui, né? É exatamente dentro desse mesmo princípio. A gente está justamente olhando para análises clínicas funcionais do paciente que mostram para a gente para onde a gente aponta o nariz, né? Eu posso escolher algum lado para ajustar, para criar uma mudança, eu posso escolher não ajustar, o que eu posso fazer em relação a isso? Manda, Rael. Microfone. Aí. Assim, uma coisa importante quando a gente olha para a funcionalidade é entender também o seguinte, que o Gabriel acho que até tocou um pouco nesse assunto, não significa que as pessoas geralmente em quiropraxia elas vão relacionar isso, essa área de conhecimento à patologia.
certo? Eu vou estudar isso porque obrigatoriamente, eu tenho que ver um paciente com uma lesão neurológica, um paciente com Parkinson, um paciente com AVC. Na realidade, vamos dizer que sim, se tu quer, tu pode tentar ajudar a comanejar esses casos com outros profissionais, mas não é o foco central dessa ideia para o quiropraxista. Então, a ideia é que tu consiga entender como é que esse sistema se comporta funcionalmente. Funcionalmente significa fora de uma área de lesão também. Porque, da mesma forma como vamos usar o exemplo de uma subluxação, que ela pode estar localizada numa determinada região da coluna, não necessariamente criando dor, certo? Mas todo mundo pode concordar que a ausência de dor não significa que ela não cria disfuncionalidade. Então, quando a gente olha para essa disfuncionalidade e até para os próprios componentes da subluxação vertebral, que são 5, né? A gente tem cinesiopatologia, miopatologia, neurofisiopatologia, né, e etc. Quando a gente olha para esses componentes, existe essa forma intuitiva de pensar neles nessa ordem, certo? Tem uma cinesiopatologia, tem uma miopatologia, da miopatologia tem uma neurofisiopatologia, mas na realidade, se vocês olharem essa ordem, ela não precisa seguir essa ordem necessariamente, certo? As possibilidades são várias. Tu pode ter, da mesma forma como se tu pensar, um exemplo, se um paciente tem um AVC, certo? O braço dele entra numa posição de flexão, punho em flexão, aí alguém vai dizer, tá, isso que acontece é resultado de um problema que aconteceu no braço ou é um resultado do que aconteceu no cérebro, né? É uma resposta muito óbvia, quer dizer, houve uma alteração articular, músculo articular, em função de algo que aconteceu no cérebro. Então, a mesma coisa pode acontecer com uma subluxação, ou seja, porque eu tenho uma desrelação entre o funcionamento dessa musculatura intrínseca da coluna em relação a um lado e outro, determinados músculos sendo hiperfacilitados e outros hipofacilitados, né, criando uma alteração, enfim, de movimento ou da justa posição articular. Isso pode ser absolutamente gerado pelo sistema nervoso também. Então, isso é uma coisa para a gente colocar em xeque o próprio modelo de subluxação da forma como ele é visto classicamente, tá? E isso nos leva a pensar também da base da nossa profissão, né? Lá atrás, quando a gente ouviu sobre o primeiro ajuste de quiropraxia, o primeiro ajuste famoso de quiropraxia, quando a gente olha para a nossa história, 1895, né? Um cara foi ajustado e esse cara passa a ouvir melhor, né? O que aconteceu, né? Então, se a gente pensar, o que conecta o que do pescoço ao ouvido, né? Não é melhor não faz mais sentido com a ciência que a gente tem hoje, não faz mais sentido a gente pensar qual que é como é que funciona o processamento auditivo, quem é que processa som, certo? Porque se a gente olhar para a cervical e para a cóclea, sim, é óbvio, não existe conexão nenhuma, mas a conexão sináptica que existe dessas regiões, sim, é possível, né? Aquilo que eu estava falando no início, antes de variáveis, da dependência de variáveis inconstantes, de variáveis constantes, né? E sempre lembrar também do ponto de vista da celular, que como é que funciona um potencial de ação, né? Esses são conceitos, às vezes, básicos que a gente não vê correlação quando a gente estuda, mas lembra que o que acontece quando uma célula recebe estímulo constante, né? O que é a saúde neuronal? É uma célula com limiares do potencial de ação, de descanso, em níveis que são saudáveis, né? Ou seja, essa célula tem uma homeostase entre íons intracelulares e extracelulares que mantém esse neurônio saudável. Então, isso é garantido através desse estímulo constante. Então, a primeira coisa para a gente pensar, até nesse caso do Harvey Miller e do Levi Palmer, é justamente uma coisa que a gente pode pensar é que esses neurônios desse córtex tonotópico, né, do lobo temporal, provavelmente não estavam hiperpolarizados, né? Não estavam recebendo ativação suficiente para conseguir alcançar uma despolarização. Outra possibilidade é que esses neurônios já estavam entrando num processo de fadiga neuronal.
onde esses limiares de descanso estavam muito próximos dos limiares de ativação. E lembra que todo neurônio que dispara muito fácil, porque esses limiares estão muito próximos, ele também fadiga muito fácil, né? Criando um processo de degeneração celular, certo? Então, na realidade, quando a gente olha aquilo que a gente faz e a mensuração, a remensuração dos testes que a gente tem, a gente, em nível celular, a gente está olhando para esse tipo de ideia, tá? E isso é importantíssimo, porque quando a gente fala em capacidade metabólica, né, que é o que a gente vem falando aqui ao longo dessa 1 hora aqui, que a gente talvez não usou esse termo de capacidade metabólica, mas quando a gente fala em medir algo, criar uma intervenção e medir de novo, um dos aspectos importantes nessa análise é a gente entender a capacidade metabólica dessas regiões neuronais, né, independente da área. Então, se eu encontrei, de novo, né, um erro, usando o exemplo de antes, eu encontrei um erro cerebelar, certo? E eu faço uma determinada intervenção, seja ela qual for, e eu vejo uma melhora na atividade dessa área. Primeira coisa, quando eu vejo um erro, eu tenho que entender que a capacidade metabólica daquela região não é tão boa quanto em outras regiões. Então, quando a gente define capacidade metabólica, a gente primeiro define capacidade metabólica de uma determinada área, né? E segundo, após uma intervenção, eu tenho que entender o que eu consegui realizar para aquela determinada região. Então, se eu conseguir uma melhora, eu sei que tem uma grande chance, onde eu melhorei a capacidade daqueles neurônios de receberem informação, e se eu melhorei a capacidade daqueles neurônios de receberem informação, eu melhoro a capacidade de síntese proteica, né, a capacidade com que esses neurônios têm de continuar a sua reprodução, a replicação de DNA, e etc. E isso é o que nos mantém funcionais, mantém essas áreas funcionais. E da mesma forma, eu tenho que assumir o meu erro também. Quando eu faço algo, independente do que for, por mais positivo que tenha sido minha intenção, mas eu vejo uma piora dos sinais que eu estabeleci, ou dos achados que eu estabeleci, neuronalmente, né, sendo em nível celular, eu provavelmente extrapolei a capacidade de estabilização desses limiares. Então, é importante que a gente adote uma outra medida para esse paciente. Enfim, todas essas áreas subcorticais, a gente está falando aí do cerebelo, a gente está falando muito do tronco encefálico, porque são áreas que todo o córtex depende para poder funcionar, assim como elas também são dependentes do córtex, né? Existe uma integração muito grande, mas são áreas que, quando a gente olha para a capacidade metabólica de uma forma um pouco mais geral, a análise dessas regiões é importantíssima, né? Justamente porque toda a nossa função autonômica parte de lá, né? Apesar de, obviamente, ter uma modulação vertical para isso, mas grande parte dessas colunas simpáticas e parasimpáticas, elas partem do tronco encefálico, né? Então, eu consigo levar sangue pro meu cérebro, por exemplo, e oxigenação, em função do bom funcionamento dessas áreas, né? Então, quando a gente olha para esse termo de capacidade metabólica num contexto um pouco mais geral do sistema nervoso, justamente essas áreas são chave, tá? Então, bom, não sei se eu estou falando demais aí, Gabriel? Concordo totalmente, meu querido. Até aproveitando, cara, tu estava falando um pouco sobre essa questão de mensuração não só essa parte a nível celular, né, mas a própria parte de adaptabilidade, né? Então a gente vê o quanto a gente extrapolou ou a gente atingiu um limiar legal, né? Pegando um gancho que eu estava falando um pouco antes disso, cara, estava falando sobre o caso do AVC e aí linkando um pouco com aonde a gente quer chegar, né, que é esse bom funcionamento do cérebro em si. A gente sempre trabalha nesse nível abaixo, né? A gente, como eu estava comentando, a gente trabalha dentro desses níveis subcorticais. Mas depois que essa informação é levada lá para cima, né, o que vai acontecer? E só para tu entender, Raio, onde eu quero chegar, tem uma pergunta do Andrei aqui, cara, que ele colocou de um paciente que sofre um acidente e ele perde uma perna. E aí esse paciente ele vai numa clínica, passar no quiropraxista, e essa parte neural dele vai ser diferente de um paciente considerado normal, né? A parte neural se adapta, ela se manifesta diferente, né? Então,
linkando um pouco com o que tu estava falando, dessas informações subcorticais, dessa parte de adaptabilidade e um pouco dessas mensurações, Andrei, o corpo ele se adapta, tá? Mas se tu for pensar, por que a gente tem uma condição tão famosa que é a síndrome do membro fantasma, onde a pessoa teve justamente a perda desse membro e ela continua apresentando sintoma, né? Então, o que está acontecendo? O problema, com certeza, não é na perna, né? Eu acho que essa é a coisa mais óbvia, né? Então, por que esse cara ainda tem dor lá? Então, como esse corpo ele se adaptou a isso? Como esse sistema nervoso ele está funcionando? O que está rolando ali dentro, né? Então, aí a gente já sabe que é um efeito central. Então, sim, tu vai ter uma adaptação ali. E a gente vê, na verdade, uma evolução grande dentro desses quadros quando a gente olha para algumas modalidades terapêuticas, né? Isso foi uma das coisas, tu me complementa se eu estiver errado, Real, mas que o pessoal da neurociência clínica, neurologia funcional, estudou bastante nessas terapias espelho para entender muito como essa parte cortical ela se comportava e funcionava, né, cara? Então, assim, respondendo a pergunta, né, também o cérebro pode se adaptar de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Então, quer dizer, sim, tem as duas possibilidades, né? E aí a gente pode pensar que o porquê que ele se adaptaria de uma forma ruim, criaria uma plasticidade negativa, né? Provavelmente pelo já o estado de base desse sistema nervoso. Pode ser que é um sistema nervoso que essas correlações, essas vias que são interconectadas, talvez já não funcionassem bem por um estado de base. Quer dizer, obviamente, isso a gente está hipotetizando aqui, né? Pode ser que o problema em si todo gere uma plasticidade que não seja positiva para o paciente. E então, como o Gabriel falou, assim, em muitos desses pacientes, o que acontece é essa cronificação central do problema, e onde a gente tem uma síndrome dessas que é famosa, né? A síndrome do membro fantasma. E aí sempre lembrar que o cérebro ele é composto por vários mapas, né? Basicamente, a gente pensa no córtex somatosensorial como córtex de localização, representação cortical do corpo, mas lembra que essa somatotopia, ela acontece, na verdade, em várias regiões do cérebro. O nosso sistema vestibular tem um mapa somatotópico, o cerebelo tem um mapa somatotópico, o sistema visual tem um mapa coricular, sistema, enfim, tem uma série de mapas. Então, quando a gente olha o que eu posso fazer com isso, sim, tem além do espelho, né, tem uma série de outros mapas que se intercorrelacionam, e quando a gente trabalha com o paciente, é sempre a gente encontrar aquilo que está mais estável, para que essas áreas mais estáveis possam auxiliar aquelas que estão menos estáveis. Então, é muito mais fácil trabalhar por vias que estão em bom funcionamento do que a gente pegar algo que não funciona, né? Então, a lógica até exemplo desse caso, o que eu faço com uma perna que não existe e que dói, né? Nada. Eu preciso, então, entender como é que essas vias se intercorrelacionam e entender quais essas vias estão intactas e quais eu posso usar para que eu consiga gerar uma mudança nesse paciente, né? E aí sim, conseguir levar ele a uma boa adaptação. Bom, é isso aí. Ele até comentou aqui que era sobre justamente esses efeitos que ele queria saber. Como é que o cérebro ia se adaptar a isso. Legal, muito bom. Fala que essa parte neural me encanta justamente por ser bem confusa para mim ainda. Mas, Andrei, ela é confusa para todos, inclusive para nós, que são estudantes. Então, a gente faz parte, viu? É importante a gente ter firme. Né? Mais a gente estuda, menos a gente sabe. Agora, eu queria até puxar um gancho.
Eu e o Rael, assim, a gente tem uma história de falar em conjunto, então é por isso que a gente não preparou material, porque a gente queria ir falando com vocês, e sentindo perguntas e tudo mais, e tentando, como o Rael falou no começo, puxar um pouco o interesse, o olhar clínico de vocês para esse universo. Então, a gente vai começar a colocar coisas aqui, e uma coisa que me veio agora, que eu queria compartilhar com vocês, mudando de áreas para baixo, quando a gente pensa justamente numa linha de tratamento quiroprático, por exemplo, para uma cervicalgia, né? Então, se a gente colocar só um paralelo aqui em tudo que a gente está falando sobre níveis longitudinais de lesão, né? Se a gente especificamente olhar para uma cervical, o que a ciência tem mostrado hoje para a gente é que tu não consegue ter uma disfunção mecânica isolada sozinha. Eu estou falando especificamente somente da cervical, tá? Ela tem muita influência dos nossos componentes visuais, vestibulares e, obviamente, proprioceptivos, tá? O que eu quero dizer com isso? Não tem como eu evoluir uma cervical de todas as maneiras melhores e possíveis sem que eu olhe para esses componentes, né? Com certeza, eu posso ter uma melhora sintomática, tá? Mas, assim, a gente realmente ter a afirmação de que aquela pessoa, ela tá bem só porque o sintoma dela melhorou, isso é um pouco raso, né? Então, por que tu continua ajustando esse cara, né? Então, assim, eu acho que talvez ele não tá bem, né? Ele tá surruchado. Então, assim, quando a gente olha especificamente para um tratamento cervical, essas regiões, elas influenciam muito dentro dessa região, da região cervical. E é justamente por isso que eu e o Rael, a gente faz esses testes esquisitos com o paciente toda vez. A gente olha para como estão os movimentos oculares, como aquele olho fixa um alvo, como aquele olho tem movimentos rápidos, que a gente chama isso de sacádicos, como está a posição desse olho, né? Como está o equilíbrio desse cara, como está esse sistema vestibular funcionando. Será que isso não vai gerar uma influência mecânica dentro daquele pescoço? E como eu comentei com vocês, o que os estudos têm mostrado é que sim, que na verdade a tríade que tu precisa olhar para uma evolução cervical é o componente proprioceptivo biomecânico, é esse componente vestibular e o componente visual, tá? Então, quando a gente olha até para o nosso olho, se a pessoa ela tem uma condição do que a gente chama de hipertropia, que é uma disfunção motora de um músculo que estabiliza um pouco o olho ali, tá? Um músculo que é irrigado por pares cranianos, esse olho não vai deixar, esse músculo não vai conseguir manter o olho na posição que a gente precisa, porque ele vai estar fraco, uma hipotonia, e aí ele vai alterar de posição. Então, uma hipertropia é quando esse olho ele se posiciona um pouco mais alto ali, né? Então, automaticamente, quando isso acontece, muito provavelmente tu vai ter uma inclinação de cabeça, tá, gente? Se vocês colocarem a mão na frente do rosto de vocês, vocês estão enxergando isso aqui em nível. Agora, a partir do momento que uma mão fica levemente mais alta, se você quiser enxergar isso em nível, tu vai ter que inclinar a tua cabeça, né? Então, para um lado não faz muita diferença, mas quando tu vai para o outro, então se tua mão esquerda ela está um pouco mais alta, se tu inclinar para a própria esquerda não muda muita coisa, mas se tu inclinar a tua cabeça para a direita, dá a sensação de que isso aqui está em nível. Então, o teu corpo ele cria uma compensação para tu continuar enxergando o ambiente da melhor forma. Então, se tu tem um desequilíbrio ocular, tu automaticamente vai ter um desequilíbrio biomecânico cervical. Então, nessa posição, o que vai acontecer com os meus escalenos? O que vai acontecer com o esternocleidomastoide? O que vai acontecer com a minha C1? O que vai acontecer com a minha cervical no todo, né? Então, quando a gente olha para um padrão biomecânico, ele vai um pouco além, tá? E é por isso que a gente hoje olha para algumas coisinhas que a conduta ela vai ser quiroprática, mas ela está baseada em alguns outros achados. Eu peguei só a cervical, por exemplo, mas o Rael é rei de tratador lombar e ele nem relou na lombar, ele não passou nem perto disso, né? Justamente porque ele achou o nível longitudinal da lesão, ou ele integrou o que estava aparecendo de achado da melhor forma possível. Ele achou um padrão biomecânico, mas ele também achou um padrão central ali, e ele casou isso da melhor forma. Tu concorda, meu velho?
Concordo. E, assim, até estendendo um pouco até o conceito, essa influência, ela serve para toda a coluna, não o corpo e todo, na realidade, né? Não só para a cervical. Assim, é um componente, a gente acaba como quiropraxistas naturalmente estudando muito mais um desses sistemas, né? E a gente acaba passando meio batidos pelos outros. Mas eles são tão importantes quanto e são sistemas que, dependendo do contexto, eles vão agir mais ou menos, né? Então, dependendo, obviamente, por que a gente utiliza mais o sistema sensorial? Porque a gente está pisando no chão o tempo inteiro. Se eu estiver caminhando na praia, na areia, esse peso vai mudar, eu vou utilizar mais os meus outros sistemas, né? Então, num chão mais instável. Então, quer dizer, esses sistemas, eles estão sempre balanceando um ao outro, e essa informação tem que ser sempre convergente, ou seja, aquilo que o meu olho está dizendo, a informação visual, ela tem que convergir com a informação vestibular, que vai convergir com a informação somatosensorial nos receptores. Então, essa convergência de informação é muito importante para que, sensorialmente, o meu cérebro, basicamente, consiga ter uma ideia precisa de onde eu estou no espaço, tá? E muitas vezes o que a gente vê é alguma dessas áreas não mandando a informação correta, né? Então, a gente começa a ter o que a gente chama de conflito sensorial, e isso começa a gerar essas adaptações e compensações. Então, se um sistema está funcionando menos, eu tenho que ter uma maior regulação dos outros, por compensação, né? Uma coisa que se encontra, às vezes, um exemplo aqui clínico até, rigidez cervical, que às vezes a gente olha para a cervical exclusivamente, muitas vezes o fato de ela estar rígida é justamente porque se o outro sistema, pode ser o sistema vestibular, que é o mais comum, se ele começa a falhar, eu preciso começar o input que os meus mecanorreceptores estão enviando para o cérebro para conseguir me localizar melhor no espaço, porque eu tenho a ausência de um outro que é tão importante quanto, né? Então, o meu cérebro é inteligente, o cérebro ele está sempre buscando uma saída adaptativa, né? Então, só que essas adaptações, dependendo do tempo, elas começam a cobrar um preço, né? Toda adaptação ao longo do tempo, dependendo do tipo de adaptação, acaba tendo um preço. Então, é importante que no diagnóstico e assim, na minha visão, eu já, talvez por estar um tempo nessa história, eu acho que é uma parte que o quiropraxista deve entender, justamente eu retirar uma adaptação do sistema nervoso, né, quer dizer, eu tratar essa cervical exclusivamente, pensando nela como um erro primário, eu tenho a chance de acertar e a chance de errar, né? Pode ser que eu faça algo lá e eu consiga criar integração suficiente nesses outros centros de convergência para ajudar o sistema vestibular, ou pode ser que não. Pode ser que eu retire completamente uma adaptação que o sistema nervoso criou e eu contribua para essa necessidade de adaptação, ou até para esse erro adaptativo, tá? Então, e aí entra justamente a questão diagnóstica de novo, né? É importante a gente identificar o que está acontecendo, o que é primário, enfim, ou até um exemplo que um caso bem emblemático assim em relação a isso aí desse mesmo, que um paciente que ele chegou com basicamente dor cervical, dores na coluna, enfim, em função, na descrição dele, era em função do home office e tal, pandemia, e ao longo da história, foi um paciente que relatou cinetose, né? Para quem não sabe, cinetose é uma sensibilidade ao movimento. Classicamente, o paciente que está andando de carro, geralmente de carona, ou num ônibus, ou em qualquer transporte, e ele não sente bem, né? Não sente bem com o movimento, ou, por exemplo, está lendo o celular, quando vai tentar fixar em alguma coisa, vai ler um livro, sente mal enquanto está em movimento, né? Então, isso chama cinetose.
tá? E aí, em resumo, o resumo da história foi chegando na cervical, no exame da coluna desse paciente, a gente conseguiu fazer essa associação, né, que para o paciente não parecia lógica, entende? Para ele eram duas coisas separadas. Eu tenho dor no meu pescoço, o problema está no meu pescoço, né? O paciente está ali por aquela razão, foi uma coisa que tinha surgido nos últimos 10, 15 dias, e a cinetose com outro evento da vida dele totalmente desconectado. Mas, clinicamente, foi muito lógico, dentro de um exame funcional, a gente criar essa conexão. Óbvio, tem metodologias diagnósticas para isso, né? Não é um chute, legal, tem cinetose, então tem a ver. Não, tem que ter uma metodologia de exame clínico que deixe essa associação clara individualmente para aquele paciente em especial, né? E isso é muito importante, porque as pessoas funcionam diferente, tá? Então, poder tentar quantificar aquilo, mesmo que de uma forma que, obviamente, sempre vai ter um nível de subjetividade, né? Todo tipo de exame que é clínico tem um nível de subjetividade, mas se tu consegue criar um parâmetro clínico que sirva para a tua avaliação, para que tu possa retestar, e aquilo começa a se correlacionar com a evolução do paciente, então, tu vê uma evolução no teu teste clínico e o paciente vê uma evolução na sintomatologia. Então, quer dizer, acho que o caminho está certo, né? E assim é como a gente está reconhecendo o caso. Então, esse foi um caso, né? E eu poderia citar outros casos onde foi possível fazer esse tipo de correlação, vários outros. Mas, obviamente, gente, sempre lembrando que tem muitos pacientes que a minha única abordagem é o ajuste, tá? Quer dizer, ajuste é uma arma extremamente poderosa e usada dentro desse contexto que a gente está trazendo para vocês é totalmente possível e eu acho que o fato de nós termos até hoje como profissão, o fato de a quiropraxia ter sobrevivido até hoje como profissão, porque independente da gente ter ou não esse conhecimento no nosso dia a dia, o que a gente faz funciona de uma forma muito poderosa, tá? Então, é isso. É isso aí. E é o que o Raul falou, né? Isso é muito importante. Nós trabalhamos com ajuste, gostamos muito de ajustar. E se a gente for pensar, a gente sabe quais componentes trazem essas disfunções para a gente escolher os nossos melhores ajustes dentro da melhor técnica, do que a gente gosta de fazer, do que a gente tem paixão de fazer. Agora, quantas vezes a gente não bateu a cabeça? Não só na semana passada, né? Mas assim, eu tô falando da vida inteira. Tua mãe, se tu perguntar para tua mãe, ela vai te contar que ela te derrubou do berço, tá? E tu não sabia. Porque a coisa mais comum é a criança cair de cabeça, né? Então, será que tu teve alguma reação alérgica a alguma medicação quando tu era mais novo? Ou então tu teve alguma intolerância a alguma coisa? O que será que isso não gerou dentro do teu sistema nervoso, né? E aí, como o teu corpo começou a se comportar com isso? Então, esse é o paciente que tu está vendo sempre aqueles padrões de rotação do lado direito, e tu está ajustando aquelas rotações direitas, e a coisa volta toda semana. Por que volta toda semana? Como o Rael pontuou, tu está, na verdade, só retroalimentando um sistema que está adaptado a uma disfunção primária central, né? Tu está só continuando o desequilíbrio ali, tu não está, de fato, mudando. Tu está falando, não, ó, aqui, o paciente está se sentindo bem, melhor qualidade de vida, está mais relaxadinho, mas o cara volta com a mesma subluxação toda quinta-feira santa. Então, e aí? Né? O que tu está fazendo de fato centralmente por esse paciente? Agora, Rael, tu tem um caso melhor, e eu vou divulgar isso aqui. Tu tem um caso muito melhor. Esse é um caso que me marcou muito, porque eu estava dentro do Carrick quando ele viu essa paciente, se não me engano. Tu me corrija se eu falar besteira, tá, cara? Vou deixar tu contar, obviamente. Mas era um quadro onde a paciente tinha sido diagnosticada com a hipótese de um torcicolo congênito, né? E, se não me engano, ela já tinha feito diversas terapias, o pai dela, inclusive, médico, e tinha passado com os nossos sócios, Felipe Trindade. Ele olhou, ele falou, essa porra não é torcicolo congênito. Vai falar com o Rael. O pai dela falou, como? Eu acho que fala 1000 anos que a menina tem isso aqui. A gente está tentando como uma possibilidade a quiropraxia para essa alteração no pescoço dela, para a gente ver se muda alguma coisa. E eu pensei,
o que eu, como quiropraxista, teria feito dentro de uma disfunção de torcicolo congênito, né? Tu lembra desse caso, Rael? Eu acho que sim, acho que é, sim, lembro. Uma guria, não me lembro exatamente a idade dela, mas de fato, na realidade, o que ela tinha era uma distonia, não era um torcicolo congênito, então aí muda, obviamente, a abordagem, né? Até assim, a distonia é complexo. Basicamente, é uma contração sustentada de um grupo de músculos e que envolvem uma área chamada núcleos da base. Tá? E aí, bom, sem querer ser muito técnico aqui, mas a gente tem que identificar também tudo que, em relação aos núcleos da base, tudo aquilo que é pré-sináptico e pós-sináptico, e tentar fazer com que o cérebro dela entenda onde a cabeça dela está, em outras palavras, porque a questão é por que eu tenho uma contração sustentada de um determinado grupo de músculos, né? Então, porque provavelmente o cérebro dela acredita que aquela posição é uma posição, né? Então, e aí, muitas vezes o ajuste quiroprático nessa situação tem que ser usado com muito cuidado, né? Porque esse é um tipo de síndrome de hipercinesia, tá? Então, ou seja, são áreas que estão disparando demais, tem muito output, né? Então, e tudo aquilo que a gente faz por natureza no sistema somatosensorial tem uma tendência a aumentar a atividade dessas áreas, né? Então aí é um cuidado, porque pode ser que a gente não piore e nem melhore o paciente, né? Mas qual o objetivo e que mudança de fato eu estou gerando nesse sistema nervoso, né? Então aí tem que, eu acho que é algo que a gente deve questionar em relação ao quanto a gente está de fato fazendo bem para esse paciente, o quanto vale a pena segurar esse paciente, se a gente de fato não vai abordar o que está acontecendo no sistema nervoso dele. Esse moço modesto, né? Uma coisa que me chamou a atenção muito grande no quadro, que ele está sendo muito eloquente e didático para vocês, para contar dessa condição, eu fiquei extremamente espantado com o caso, literalmente boca aberta, foi porque era uma menina assim, né? Uma menina literalmente assim, né? Com esse diagnóstico. E um dos testes que ele executou foi escrever um P numa folha, inclinar esse P, não foi isso, cara? E aí ela automaticamente começou a inclinar um pouco, porque achavam que ela tinha vindo de fábrica, assim, que ela ia ficar assim. O Rael falou, não é congênito. Ele pegou um P, botou escrito na folha, inclinou, e ela ficou com a cabeça ereta, porque ela tem uma interpretação diferente do ambiente ali. Então isso pra mim foi uma coisa, assim, fora da casinha. Na verdade, eu tinha esquecido até disso. Eu vi que tu estava dando uma volta, mas foi muito didático. Mas, sim, lembrando agora, isso especificamente é interessante, a gente chama de truque sensório, né? É uma forma não é uma forma terapêutica específica, mas é uma forma de eu conseguir, do jeito mais didático possível, enganar o cérebro dela por uns minutos, por um tempo curto, para que a partir disso eu consiga tomar outras ideias terapêuticas em cima desse tipo de atividade, para aí ter a possibilidade de criar neuroplasticidade. Então, foi interessante. Não é assim, não é a minha realidade, não é que eu vejo pacientes com distonia todos os dias. Eu já tive pacientes de distonia que eu não tive sucesso também. Mas eu acho que quando a gente encontra esse tipo de mecanismo nesses pacientes, esses truques sensórios, esses são os que a gente tem a maior chance de conseguir ajudar, talvez dentro de um prazo mais rápido. Era isso que eu queria linkar, assim, porque nós, como quiropraxistas, a gente ia
sentar-lhe a mão, né? E não era o diagnóstico certo dela. Então, essa é a importância da gente ter uma boa análise, uma boa anamnese, e saber como conduzir um paciente dentro de todos os cenários, né? Ainda mais dentro de um cenário que influencia tanto uma coluna vertebral como o sistema nervoso. Então, dentro desse quadro, ela identificou que não tinha nada a ver localmente com aquela cervical, né? E o que ele fez não foi um procedimento local, né? Como ele identificou, provavelmente ajustes dentro daquele momento, eles poderiam ser bem recebidos, a gente podia não ter uma evolução boa, ter um efeito colateral ali, né? Então, ele usou outra análise que mostrou, na verdade, que aquela coisa não era no pescoço, né? Então, esse quadro, para mim, ele é o mais interessante, assim, é o Harvey Liller, que teve na minha vida, assim, foi essa mulher com a cabeça inclinada, que o Rael botou um P deitado e a mulher ficou reta, assim, isso para mim foi uma coisa da casinha. Rael, pergunta para ti, cara, para nós, como eu posso ajustar um sistema vestibular óptico proprioceptivo dentro da quiropraxia sob a ótima da neurologia funcional? Cara, isso assim, aí tá, na realidade, primeiro, pode ser que com ajuste tu tenha esse efeito, né? E pode ser que tu balanceie esses outros sistemas. Depende muito, primeiro, de paciente para paciente, né? Depende do que está acontecendo. Então, a primeira coisa é tem que buscar entender como esses sistemas funcionam e como a gente pode avaliar esses sistemas. São sistemas bem complexos, né? Então, eu sempre recomendo que quando vai fazer isso, às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa na internet, vê um vídeo no YouTube, vê alguém fazendo um exercício de estabilização de olho, vê alguém passando uma fita optocinética na frente do olho. Eu só digo para vocês que é bem importante, antes de tentar fazer algo que vocês viram em algum videozinho, não façam isso. Na verdade, isso que eu quero dizer não façam isso. Vão entender esses sistemas, né? Porque vocês podem, assim como um ajuste tem a capacidade de machucar alguém, esses sistemas também têm a capacidade de machucar alguém, tá? Então, são extremamente complexos, né? O sistema vestibular em si, ele, para vocês terem uma noção, sim, a gente pode, por exemplo, num final de semana, ter a chance de explicar muitas desordens de um sistema vestibular, fazer muitas associações com coluna, mas não é um sistema que, de fato, tu tem todo o entendimento da complexidade dele no final de semana, né? Eu tive um programa de reabilitação vestibular que ele teve 200 horas, sabe? Então, e me mostrou, de certa forma, foi aí que eu realmente tô falando isso que eu tô falando agora para vocês, porque foi lá que eu entendi que eu tenho muito ainda para entender sobre ele, né? Então, ter muito cuidado quando a gente tenta mexer com essas coisas sem ter o entendimento completo sobre elas, né? E o sistema visual não é diferente. A gente tem cada tipo de movimento de olho, cada direção, a gente tem determinadas regiões que são ativadas. Então, e isso, de novo, sim, vai ter relação com a coluna, vai ter relação com a postura, mas com muitas outras coisas. Então, na realidade, não é só aquilo que a gente pode fazer aleatoriamente com a coluna, porque, sim, se eu olhar para um lado para o outro, fizer meia dúzia de exercícios de olho, sim, eu posso fazer bem para alguém, mas num paciente que, de repente, tem áreas metabolicamente frágeis, pode ser que não é a melhor coisa para esse paciente também. Então, mais do que tudo, eu acho que para quem está começando, está ouvindo essa conversa aqui, uma que a gente está falando com muitos alunos aqui, né? Então, a primeira coisa para os alunos estudem a sua base, sua neuroanatomia, sua neurofisiologia, saibam da base. Independente se vocês não consigam fazer a correlação clínica ainda, lembrem que lá na frente isso vai fazer falta, né? Eu posso falar isso por experiência própria, assim, quando eu comecei a entender esses assuntos clinicamente, eu comecei aí a gente começa a linkar o conhecimento de base. E muitas vezes são conhecimentos que a gente acaba
deixando de lado, esquecendo até, e a gente acaba tendo que buscar eles novamente, né? E, então, eu posso afirmar para vocês, eles vão lá na frente, se vocês realmente se escolherem se dedicar a esses assuntos, ou mesmo crescerem em outros assuntos como profissionais, lembrem sempre que esses assuntos de base são importantíssimos, né? Então, a primeira coisa é isso para o aluno que está estudando. Para as outras pessoas que já são quiropraxistas formados, peguem os seus exames de base, né, seus exames neurológicos ou seu diagnóstico neuromusculoesquelético que vocês já sabem e comecem a colocar ou recolocar isso em prática e observar por diferenças, sem querer reinventar a roda. Faz aquilo que vocês já sabem e que, de repente, vocês deixaram um pouco de lado, né? A gente acaba, de repente, ligando um pouco a prática no automático e baseando ela na análise da subluxação, mas o que eu recomendo a vocês façam alguns testes que vocês têm confiança dentro do sistema neurológico, independente de quais forem, ajustem o paciente de vocês e comecem a buscar por diferenças nesses testes. Vocês vão ver que às vezes isso acontece, às vezes isso não acontece, às vezes isso acontece parcialmente, enfim, e comecem a anotar, tentem entender quais são esses pacientes, por que vocês acham que funcionou num grupo de pacientes, por que não funcionou no outro paciente, enfim, e a gente sempre deixa o convite, né, para que vocês aí, a partir disso, se aprofundem no assunto, né, então aí vão à busca desse assunto. Acho que hoje está muito mais disponível no Brasil isso do que quando eu fui buscar isso aí, nem tinha no Brasil, eu, enfim, outras pessoas também, né, e eu acho que eu fico feliz, né, que a gente pode estar aqui tendo essa discussão e trazendo esse conhecimento, que é uma coisa que, inclusive para os alunos, eu, na minha graduação, não tive essa oportunidade. Eu nunca ouvi isso enquanto eu estava na minha graduação, né, então independente se claro, a gente não está aqui em 1h30 aqui explicando para vocês como fazer coisas, não é o objetivo, né, mas eu acho que o objetivo maior aqui é a gente tentar levar essa consciência e, quem sabe, até essa inspiração para que as pessoas se sintam animadas quem sabe, a buscar esse conhecimento. É isso aí. Porque, Gregory, é o que o Rael comentou, cara, não tem como eu te explicar agora, assim, não, tu faz isso, tu move a caneta para cá. Assim como a gente levou 5 anos dentro da faculdade para entender, a fazer os melhores procedimentos para uma subluxação, existem uma série de coisas que tu precisa olhar antes para tu mexer dentro desses sistemas. Uma coisa que eu te garanto a partir do momento que tu escolhe ajustar aquele cara, tu tá trazendo um efeito central, né? Então, tu tá trazendo um efeito dentro do sistema vestibular, dentro do sistema proprioceptivo. A tua decisão é olhar para isso, é tu retestar, é tu testar alguma coisa e ver o que tu tá tendo de efeito ali. Como o Rael comentou, às vezes a gente não precisa ir muito além. A gente tem testes que já é ensinado para a gente ali de base, que eles já são bons indicadores. Eu comentei antes do martelo reflexo, de alterações sensoriais. Uma coisa que a gente pode olhar também são sinais vitais, né? Além de sinais neurológicos de tronco encefálico, né, com os pares cranianos, a gente pode olhar para sinais vitais e entender como esses centros autônomos estão funcionando. Então, eu posso literalmente aferir uma pressão, eu posso aferir uma pressão e comparar um lado com o outro, eu posso aferir uma pressão do paciente em pé, sentado e deitado, será que muda? Muda por quê? Né? E aí tu tem um comparativo depois que tu ajustar, né? E tu fazer essas correlações com o que tu está estudando. Mas tem que decidir olhar para isso, tem que decidir realmente puxar, que nem o Rafa falou, só um programa de sistema vestibular são 200 horas, porque é uma coisa extensa. E é isso, tu tem que decidir olhar. O Andrei, ele perguntou se uma pessoa cega ele pode apresentar maior tensão na coluna por depender mais de outros sensores e vibrações ao redor, né? Porque o cérebro ele vai focar em outras áreas sensoriais para compreender compreender o espaço onde está, né? Ele perguntou se é isso mesmo. Depende um pouquinho, Andrei. A pessoa já nasceu cega, ela teve algum acidente, o que está acontecendo ali, né? A gente vai ter, assim como a síndrome do membro fantasma, a gente vai ter uma adaptabilidade, tá? Mas não necessariamente é exclusivo desse fator. Tu quer fazer alguma coisa rápida em relação a isso, Rael? Eu diria, assim, em algum nível ele vai ter que, vamos dizer, ele tem um sistema sensorial a menos, ele precisa aumentar a regulação dos outros para a localização espacial, né? Então,
de fato. Agora, claro, não significa que ele aumentar essa tônus, essa tensão muscular, não significa algo negativo para esse paciente, tá? É adaptativo. Isso seria uma adaptação positiva, quer dizer, o cérebro dele precisa entender melhor onde ele está no espaço, falta um sistema, ele tem que aumentar a regulação. Para esse paciente vai ser normal, assim como isso, não significa que esse paciente, necessariamente por essa razão, vai ter dor, tá? Uma outra pergunta do Gregory. O Gregory se formou comigo, foi meu colega de faculdade, um abraço para o Gregory. É normal o cérebro cometer as falhas, lapsos, teria relação com esta falha em alguns receptores? Por que falha? Por que o cérebro mesmo comete esses lapsos? Na verdade, Gregory, assim, uma das coisas que até o Gabriel falou antes, assim, em acidentes, onde a pessoa bate a cabeça, esses mecanismos, tem um grande potencial para gerar falha, tá, e começar essas adaptações. Existem várias outras teorias, né, teorias do desenvolvimento motor, na qual assimetrias de desenvolvimento, o mau desenvolvimento motor, vai gerar assimetria também da formação do nosso cérebro, e essas assimetrias vão, ao longo da vida também, criar adaptações. Então, tem várias teorias, né? Mas, com certeza, assim, esses lapsos que tu te refere, assim, de fato, são lesões funcionais, não significa orgânica, uma lesão de estrutura, mas lesões funcionais nessas neurônios inibitórios ou excitatórios de determinadas áreas, né? Então, aí a gente passa a ter um output alterado do cérebro, uma eferência cortical ou subcortical alterado, e isso muitas vezes a gente vai ver através do output motor. Um deles obviamente, tônus, coluna. Gabriel, quer comentar alguma coisa sobre isso? Cara, posso até comentar, sim. Estava, inclusive, pensando nisso. Gregory, meu querido, uma coisa assim, tentando traduzir da forma mais simples possível, cara, quando eu comentei sobre essa questão de tu ter uma queda, tu bater a cabeça, e relacionando um pouco com o Rael, o que ele falou sobre a gente começar a ter essas disfunções, né, essas alterações funcionais ali em determinadas regiões do cérebro, e aí tu ter níveis de compensação, tu ter alguém trabalhando menos, outro cara tendo que trabalhar mais para compensar isso, e aí tu começar a ter efeitos em cascata, né, tu poder ver sinais na coluna, por exemplo, por conta disso. Uma coisa que acontece, cara, falando de uma forma assim, bem largada, tá? O cérebro, cara, ele é um chefe filha da... Tá? Então, uma coisa que fisiologicamente rola, vamos supor que tu bateu a cabeça, e aí virou um chacoalhar ali dentro, e alguma região tua, em determinada localização ali, ela ficou disfuncional. O que o cérebro faz, ele não chega e fala assim, escuta, cara, tu tá precisando de uma ajuda aí, tu quer um aumento, tu quer uma sala maior, tu precisa de um assistente aí para te dar uma ajuda, né, o trabalho tá muito puxado, né, tá precisando de um terceiro braço. Ele fala, não, tu não vai trabalhar, tranquilo, tu tá sem oxigênio e glicose agora, né. Então, isso começa até a retroalimentar esses níveis disfuncionais, e aí a coisa vai ficando cada vez mais desequilibrada, tá? Então, é extremamente comum, na verdade, o cérebro de ter essas falhas, esses lapsos. E a gente vê isso, na verdade, todo santo dia com o nosso paciente. É como eu comentei antes, a gente decidiu olhar para isso. Porque aquele paciente que está voltando sempre com aquele PI direito ali, até que ponto foi ele que teve ele senta torto, ou até que ponto tem essa adaptação do corpo dele mediante essa alteração central, tá? E eu te garanto que, cara, o percentual em cima disso, ele é bem expressivo, né? Não sei o quanto tu já mediu, Rael, mas eu acho que é quase um meio a meio, né? Quando a gente tem alterações completamente mecânicas, assim, isoladas, e quando a gente tem uma coisa central por trás, né? Eu acredito que tu vê isso muito no teu dia a dia, né? A gente tem disfunções, na verdade, de uma forma compensatória,
a uma alteração de sistema nervoso central. A gente tem uma subluxação compensatória a uma disfunção cerebelar, por exemplo. Na verdade, assim, entra até um pouco na discussão do ovo da galinha, quem veio antes, quem veio depois. E a questão, no final das contas, é independente, né, de quem veio antes ou depois, é uma coisa só. Tu tem um receptor, esse receptor está conectado a toda uma via, né, central, e tu tem um output. Então, se tu tem que seja uma questão aparentemente mecânica, independente se ela foi causa ou consequência, naquele momento que está ali na tua frente, tu não precisa mais, esse já é um pensamento que não precisa ter, porque tu tem as duas coisas. No momento que tu tem uma alteração mecânica, tu tem uma alteração central. Né? Ponto, né? Não tem como um não ter outro. A perpetuação daquilo, quando aquilo chegou na tua frente, ou seja, aquilo ali estava ali, por quanto tempo estava ali, não sei, ninguém sabe, a gente não tem como dizer, mas com certeza o que tu pode afirmar é que é um erro sensório-motor. Para ele ser um erro sensório-motor, ele fez todo esse loop, tá? Então, por aí a ideia, eu nem pensaria numa porcentagem, assim. E vamos numa última pergunta aqui. Não sei se cabe no tema, mas dentro do conhecimento de vocês, tem alguma opinião formar sobre o uso de pastilhas de infravermelho longo e pastilhas de magnetos no uso para tratamentos de dores musculoesqueléticas? Tem alguma relação, um estudo nessa área? Alguém teria algo a acrescentar? Gabriel, quer falar alguma coisa? Cara, nem ideia. Assim, em relação às pastilhas de infralongo, eu não sei. Pastilhas de magneto, eu já ouvi falar, já vi gente usando. Eu não, assim, o que eu já vi de fato, para ter um efeito, de 2.000 a 4.000 Gauss, o ímã tem que ter, e que, de fato, a polaridade pode ter um efeito de aumento de atividade, redução de atividade de um grupo muscular. Mas, assim, eu não tenho nunca li nenhum estudo, na verdade. Não é uma coisa que, de fato, eu procurei. Já vi sendo usado, já vi pessoas fazendo funcionar, inclusive. Não é algo que eu faço na minha prática clínica, mas, de novo, não é porque eu não gosto, é porque, na realidade, eu não parei para conhecer de fato, né, e poder usar. Mas, enfim, se alguém souber e acrescentar aí, né, por favor, fique à vontade. Eu acho que é isso. Eu acho que o recado é esse. A última pergunta. Boa. Eu acho que a lição disso tudo é que bora estudar neuro, né? Tá mais intrínseco da nossa profissão do que qualquer outra coisa. E como vocês perceberam, mudou muito a prática clínica minha e do Rael. Não só em relação a uma bruxaria, uma coisa esquisita, não, em relação à conduta quiroprática mesmo, tá? Como eu comentei antes, ajuda a esclarecer nossos erros e acertos. É fantástico, é fantástico. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, estamos à disposição, não só agora, como sempre. A gente adora bater papo com todo mundo, ajudar sempre que possível. E foi uma honra poder falar com vocês hoje à noite. Eu também agradeço de novo o convite. Espero que a gente tenha essa oportunidade aí, no primeiro momento possível, de fazer isso presencialmente. E aí, de repente, até pensar num modelo onde a gente possa demonstrar isso um pouco mais, falar um pouco mais a fundo de algum caso, e até ensinar alguma coisa que sirva para vocês. É isso aí. Tem uma última pergunta aqui que o Andrei postou agora. Não sei se vocês conseguem ler. O quiropraxista mais científico pode, em algum momento, se tornar mais ortodoxo e menos científico, mesmo tendo toda essa visão de neuro? Andrei, pode, cara. O ser humano é o bicho mais estranho do mundo. A gente pode tudo, assim. Tu muda da água pro vinho em uma semana, então vai definir da tua prática clínica. Se tu quiser mudar, se tu se sentir confortável para mudar, sim, pode. A gente, inclusive, tem bastante exemplo disso.
E também do oposto, de pessoas que eram mais dentro de um certo paradigma que decidiram mudar também da água para o vinho, querendo olhar para outras coisas. Vai do teu estômago, cara, do que tu sente, do que tu quer fazer. O que tu acha, Léo? Assim, na realidade, independente do paradigma, né, que a pessoa trabalha, esse conhecimento, ela pode servir para o cara que, vamos dizer, que trabalha exclusivamente com a subluxação. Ele pode usar esse conhecimento como colocar isso na primeira consulta, utilizar isso para segurança clínica, enfim. Assim como para outro cara que vai utilizar isso, talvez mais no modelo que a gente usa, né, dentro da terapêutica clínica, dentro de uma análise um pouco mais aprofundada, enfim. Então, todo quiropraxista pode, independente da forma como trabalha, pode se beneficiar, né? Independente também se o cara decide em algum momento mudar de prática, não é um conhecimento que... O conhecimento sempre construção, né? Ele não precisa ser jogado... Tu não vai abandonar, né? Tu vai agregar aquilo que tu faz ou aquilo que tu decide fazer no futuro. Dá Ó, uma quem tá filhota aí. fazendo barulho? É isso, pessoal. Obrigada, Lu. Gente, agradecer a todo mundo que participou. Hoje, encerrando o último dia da semana acadêmica. Agradecer aos palestrantes novamente por terem se disponibilizado, sei que eles estão dando cursos, além de estar trabalhando o dia inteiro e se dispuseram a estar aqui com a gente até quase 10 da noite, em vez de estar descansando. Eu sou suspeita a falar, sou apaixonada pela área de neuro desde que eu tive a disciplina na faculdade. E depois no congresso eu praticamente fiquei perseguindo o Rael em tudo quanto é palestra que ele estava dando. Provavelmente quando eu me formar vou seguir esse caminho. Muito obrigada, Rael. Muito obrigada, Donato, por estarem aqui se disponibilizando, respondendo as perguntas, se disponibilizando para os alunos que querem entrar em contato, tirar dúvidas. Obrigada para todo mundo que participou. Eu vi que tem bastante gente me chamando no WhatsApp a respeito do certificado. Dessa daqui eu vou botar o QR Code de novo na tela, ficar mais uns 5 minutinhos aqui. E quem não conseguiu fazer o certificado das outras, me chama no Insta do DA que eu mando o código da atividade para vocês entrarem pelo site do DCE. Tá, galera? Sigam o Insta do DA Quiropraxia, sigam o Insta do CA, da EMB. A gente está fazendo essa integração, tá bem legal. E a gente vai continuar dando lives e fazendo coisas integrativas com o pessoal até o fim do ano. Tá? Uma boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigada aos meus quiros de inspiração por estarem aqui comigo e com todo mundo. Valeu, Obrigado. eu que agradeço. Obrigado. A lição de casa da filha do Rael da Liz para todos vocês é tronco encefálico, cerebelo, sistema vestibular. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos.
Hum. E parando gravação. Ai, meu Deus, tem que tirar mais alguém. Quem tá aqui ainda? Ah, tu tá aqui ainda. Eu tô aqui ainda. Peraí que eu tenho que parar a gravação. Vou te tirar da fala, tá? Que vergonha. Sai da sala, não consigo te tirar. Ai, ai. Muito bom. Vou pra casa. Tô esperando tu sair pra eu poder encerrar a gravação, tá? Ah, então eu vou dar um 10 aqui. Comprei até um pão de batata. Acho que eu vou ficar mais. Tá bom, tá gravando a gente falando isso, mas tudo certo. Oi, Dessé, tudo bom? Maureen, Vicky, te amo. Ai, ai. Ó, nós temos chocolate aqui prontinho, tranquilo, tá vendo? Tá pronto aí. Vou deixar vocês descansarem. Fui. É uma peste mesmo. Isto.